3, 2, 1, gravando. Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preze, edição 250. Chegamos na edição 250, o podcast que está há mais tempo no ar. Eu arriscaria dizer, é um dos podcasts mais antigos do Brasil. Mas é mesmo, a gente começou o quê? 2010? 2010 a gente começou. E olha só, esse podcast, por ser 250, ele tá palpitante, ele tá interessante, porque a gente vai falar sobre o futuro da imigração e a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, profissões em alta nas principais províncias do Canadá, e a gente vai falar de salário também. Onde que paga mais no Canadá? Bastante coisa nesse podcast. Tem bastante coisa. Pelo seguinte, vocês já assistiram o vídeo anterior ao podcast? No vídeo anterior a gente está falando de uma grande mudança que pode estar para ocorrer na imigração canadense. Caio, é verdade que a imigração quer ficar mais seletiva agora? Sim, a gente comentou nesse vídeo dessa semana que a imigração ela quer começar a filtrar mais as chamadas, os candidatos e conseguir trazer pessoas com perfis, né, que, de acordo com a demanda econômica do país. Isso seria uma grande mudança no sistema de imigração. A gente até preveu isso por quase 4 anos já que isso poderia acontecer, inclusive no final do vídeo que a gente colocou essa semana, a gente colocou trechos daquilo que a gente vinha avisando e que tudo indica que a imigração vai começar a aplicar uns filtros aí. Por exemplo, eles podem começar a selecionar pessoas que têm uma jaqueta preta do Canadá para brasileiros. Canadá para brasileiros. O que é essa jaqueta? Explica o pessoal, por que eu estou usando essa jaqueta? Canadá para brasileiros era o site, né, nosso, que começou com Vancouver para brasileiros, depois Toronto para brasileiros, depois Canadá brasileiros. E essa jaqueta, jaqueta, né, era do nosso pai. E daí na mudança ele achou e falou assim, olha o que eu achei, tá novinha ainda. Tá esquentando aqui, viu? Tá esquentando, quentinha, né? Essa É. jaqueta. Então, Canadá para brasileiros. Então a gente vai falar sobre isso. O ministro da imigração canadense já viu que tem um problema na imigração. Que às vezes a pessoa ela tem muito ponto, às vezes o inglês é alto, às vezes fala francês, já tem uma pós-graduação, mas não está numa profissão de alta demanda no Canadá. E ele viu isso, ele falou assim, a gente precisa corrigir isso, a gente precisa selecionar às vezes uma pessoa que às vezes tem uma pontuação, às vezes até menor, mas que tem uma profissão que a imigração, o mercado de trabalho canadense precisa. Que eu acho que era um dos problemas do Express Entry, né? Só pontuação não era o suficiente. Você acabava, às vezes, deixando muita gente de fora, né? Você só ser baseado em pontuação. Né? Ou seja, idade, você tem um alto nível... Quantas vezes já não falou isso? Porque o Express Entry, ele dá prioridade para a pessoa jovem e que tenha um alto nível educacional, certo? E idioma. Só que foi o que ele falou e é aquilo que a gente já vai falando no tempo. Tem muita área em demanda no Canadá que são áreas que não exige um nível educacional extremamente alto. Você pegar a área de técnicas, por exemplo, né? Então, assim, isso daí vai ser interessante para poder arrumar esse problema. E é disso que, em grande parte, que o Canadá está precisando de trabalhadores nessa área, né? E a gente vai falar isso daqui a pouco no podcast, que áreas que estão em alta. Você que está chegando agora no Plano Canadá, você precisa saber quais são as áreas profissionais em alta. E a gente vai segmentar a nossa análise pelas 2 principais destinos, ou as 2 principais províncias do Canadá. Sim. Mas antes, Caio, vamos para uma nota rápida. A gente gostaria de desejar boas-vindas a quem entrou para a área VIP na semana passada. Sejam bem-vindos à área VIP, sejam bem-vindos ou bem-vindas à área VIP. E a gente gostaria também de desejar uma excelente viagem. Tem bastante assinante da área VIP. Olha, veja bem, vindo pro Canadá, só nesse início agora, olha só, a gente tem no dia 4 a Júlia chegando em St. John, New Brunswick, a Natália chegando em Vancouver, Nicolai chegando em Winnipeg, César chegando em Montreal, Felipe chegando em Halifax, Lucas em Charlottetown, Prince Edward Island, Gilberto em Montreal e Gabriel em Toronto. Olha só, até o dia 14, ou seja, essas pessoas, até as próximas 2 semanas, diversos assinantes da área VIP chegando no Canadá. Vamos desejar boa viagem para eles. Boa viagem. Boa viagem para vocês. E se você faz parte da área VIP, a área VIP inclui um app exclusivo. Você acessa o app, vai na sala de embarque e vê quem está chegando. Exatamente. Você pode E entre para a sala de embarque se você está chegando no Canadá. Né? Quando a gente tinha o Vancouver para brasileiros, eu fiz parte da sala de embarque em 2005.
É. Eu tava na sala de embarque. Tava, né? Foi até assim, rolou uns flirts na sala de Rolou? embarque. Rolou na época. Rolou, eu recebi umas mensagens. Umas mensagens. Porque na época era site, né? Era um Não site, era app, era né? um site que era o Quem Vem, né? Depois, quando foi o Canadá Brasil, que passou a ser sala de embarque. Então, ó, pessoal, É. dê uma olhada. Você já faz parte da área VIP, entrou agora para a VIP, baixa o app, acessa o app e não é só a sala de embarque que tem no app, tem muito mais coisa Tem no bastante app coisa. para você acessar a respeito de Plano Canadá. Bastante coisa. Ó, uma boa notícia, ó, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, antes da gente voltar no assunto de profissão, Sim. você fala assim, eu não vou para o Canadá porque eu não posso trazer os meus pais. Existe um projeto de lei, vou chamar assim, projeto de lei, New Bill. Sim. New Bill, né? Sim. Um projeto de lei no parlamento canadense para dar 5 anos de visto temporário para pais de imigrantes. Interessante isso, né? Porque essa parte de você trazer os pais é demorado, a gente fez isso. Né? Demora. Hoje em dia o sistema não está muito eficiente, então de repente você fazer isso, você vai ajudar muita família aí a estar junto no Canadá. Eu vou cruzar os dedos que o meu sogro tá vindo. É. Ele tá vindo com esse visto aqui, mas Sim. ainda é de 2 anos. 2 anos, é. Se eles mudarem, eles foram 5 anos. 5 anos. Excelente. Resolveria o problema. Então, a pessoa que pensa, eu vou trazer os meus pais, olha, eles estão querendo melhorar essa parte também. Tá? Agora, vamos voltar ao tema principal, né? A gente colocou um vídeo essa semana no ar que deu bastante view, teve bastante comentário, só que a gente precisa elucidar alguns pontos e no final, se der tempo, a gente vai ler alguns comentários do vídeo. A gente pegou uns comentários do vídeo até para esclarecer alguns pontos, né? Para não gerar uma confusão e uma tensão desnecessária. Você vai acalmar o pessoal? Vamos acalmar o pessoal. Na medida do possível. Na né? medida do possível. Porque assim, toda mudança, ela gera uma certa incerteza, né? Então assim, essa seria uma grande mudança no Express Entry, no trabalhador qualificado, isso seria uma grande mudança. Então assim, mas eu acho que assim, daquilo que a gente está vendo acontecer, em termos dessas mudanças que podem acontecer, eu vejo mais de uma forma positiva do que negativa. O que você vê de positivo? O que eu vejo positivo é pessoas que não conseguiriam imigrar devido a uma pontuação. Elas não têm, elas são, vamos supor, a pessoa está numa área em demanda, tudo, etc. Mas a pessoa ela não tem um PhD, um mestrado, entendeu? Às vezes pessoas de áreas, ela está numa área em demanda, entendeu? De repente, essas pessoas, elas vão conseguir, elas vão ter mais chance, entendeu? Porque você pega três principais áreas que você tem em demanda. Você tem a área de tecnologia, você tem a área de saúde e você tem trabalhadores técnicos. Só a parte de saúde que exige a parte educacional forte, entendeu? Você precisa fazer um curso, Os né? outros dois, você ou é um curso técnico, ou hoje em dia você pode ser um profissional de TI excelente sem ter colocado um pé numa faculdade, entendeu? Então essas pessoas, por exemplo, não teriam chance nenhuma no sistema, né, que está hoje em dia. A não ser que a pessoa consiga uma oferta de emprego, mas eu acho que de repente um filtro aí, você chamar profissionais de TI com experiência, né, eu acho que seria legal. Deixando claro, a gente sempre é muito crítico com a imigração. A gente foi crítico com o Menditino, que foi um dos piores ministros, pelo menos o pior que a gente já viu. Foi o pior que a gente já viu, né? A gente foi bastante crítico. Mas quando a imigração acerta ou dá indicação que vai acertar, a gente tem que dizer, faz anos que a gente conversa sobre isso. A gente vê pessoas, às vezes, com excesso de qualificação que nunca pisou no Canadá, consegue a pontuação e imigra, e às vezes a gente vê pessoas com sangue nos olhos, muita gente que segue a gente, que não consegue a pontuação, porque não pôde fazer uma pós-graduação no Brasil. Eu não pude fazer, você não pôde fazer. E que agora pode ter chance em cima disso que você está falando. Exatamente. Por isso que eu vejo de uma forma mais positiva. Agora, o lado negativo, que algumas pessoas até colocaram os comentários, a gente vai... Você quer ler 2 comentários, cara? Você quer pular... Sabe por quê? Vamos ler 2, da Ana e da Anne Sim. e do Wesley. Vamos. Ambos estão preocupados com a questão do Canadian Experience Class. Ou seja, eu venho fazer uma faculdade no Canadá, eu trabalho 1 ano e aí eu me qualifico. Eles estão preocupados com o seguinte, será que vai ter segmentação de profissão para poder aplicar para essa experiência de trabalho? O que eu falei no vídeo é que eu falei assim, eu não gostaria de ver, ou assim, a minha preocupação é se isso fosse implementado no Canadian Experience. Ou seja, você vem fazer faculdade no Canadá, aí você obtém 1 ano de experiência de trabalho, aí essas chamadas do Canadian Experience, elas
também se elas forem segmentadas. Eu não vejo isso com bons olhos. Agora, para tranquilizar, porque tem gente que ficou preocupada nos comentários. Em nenhum momento há qualquer indício de que isso vai acontecer. Eu só comentei que eu não gostaria de ver isso. Porque você gera uma incerteza. O pessoal, bom, eu tô indo pro Canadá, eu vou fazer faculdade. Então, assim, eu não me preocuparia com isso. Entendeu? Porque não é o filé mignon da imigração, o Exatamente. pessoal que vem fazer faculdade? A pessoa que vem fazer faculdade no Canadá, esse é o tipo de perfil que o Canadá quer. Entendeu? Então, assim, eu não me preocuparia com isso. Mas esse foi o meu comentário a respeito de... Eu não gostaria de ver esse filtro sendo aplicado depois que a pessoa já veio, tudo, sabe? Então, assim, para tranquilizar as pessoas, colocaram os comentários a respeito disso. Filé mignon ou picanha? Só pra gente poder tirar isso da frente. Filé mignon. Filé mignon. nem aquela picanha que você tira primeiro o pedaço com a gordura. Sim, essa é melhor. Provavelmente é a melhor. Inclusive a gente foi no rodízio ontem. A gente foi no rodízio aqui em Calgary. Foi bom, você gostou? Foi bom, eu gostei. Muito bom o restaurante. Mas você iria de novo? Viria de novo? Porque essa é a pergunta, né? Você voltaria no rodízio? Eu iria. Eu gostei bastante dos pratos, a feijoada, estrogonofe, tava gostoso. Não tá o sabor do Brasil? Tava bom, tava gostoso. O arroz e feijão não tava brasileiro? Tava, o arroz e feijão tava brasileiro. Estrogonofe também? Farofa, estrogonofe. Não. E a carne também tava boa? A carne tava boa. Quem sabe a gente volta lá. Quem sabe? Vamos gravar um podcast na churrascaria? Na churrascaria. A gente faz análise das carnes. Nossa, imagina como é que vai no final do podcast. Então assim, para você que tá chegando agora, atualmente o Caio falou do Canadian Experience Class. E tem também o trabalhador qualificado, que é uma das principais categorias dentro do Express Entry, que é o Sistema Federal de Imigração para o Canadá. Atualmente é muito amplo as profissões que eles aceitam. Sem que entrar em código, mas é NOC 0A ou B. O que significa isso? Uma ampla de dezenas e dezenas de profissões. Você só deixa de fora os trabalhadores técnicos, né, praticamente, ou trabalhos de entrada, mas assim, de resto, muitas vagas, muitas indústrias que eles chamam, né? Independente da profissão, né? Independente da profissão, não tem uma limitação de profissão, nada. Só que a imigração, por isso que a gente está essa semana cobrindo esse assunto, a imigração está dando indício que quer segmentar isso daí. A gente vai chamar hoje só determinadas profissões. E o que eu achei interessante das notícias aí que saíram essa semana é que o ministro da Imigração falou: eu vou trabalhar junto com as câmaras de comércio, com a indústria, com as estatísticas profissionais de mercado de trabalho no Canadá, e baseado em dados objetivos, a gente pode fazer seleção de determinados candidatos, de determinadas profissões. E aí, o que a gente fez? A gente precisa gravar um podcast falando um pouco das profissões que estão em alta no Canadá. Sim. Então vamos comentar? Porque tem até um comentário que colocaram no vídeo a respeito de que tem muita área regulamentada, né? E que é verdade. Então, assim, se você for pegar a área de saúde, né, são profissões regulamentadas. O que isso significa? Que você não consegue chegar no Canadá e exercer. Então aí você tem essa dificuldade, assim, essa mudança, ela vai conflitar nesse ponto. Como a imigração vem conflitando nesse ponto nos últimos, 50 anos, né? Esse foi sempre o problema. Você fala assim, a gente precisa de pessoal da área de saúde, daí tudo bem. A pessoa chega aqui, ela não consegue exercer, porque é regulamentada, ela precisa fazer um curso, precisa fazer uma prova, precisa fazer uma validação, entendeu? Então, esse gargalo vai continuar. Mas não é culpa do governo, sabe por quê? A ordem profissional, vamos supor, a ordem das enfermeiras aqui em Alberta, você acha que elas querem simplesmente falar assim, pode trabalhar em qualquer profissional de qualquer país? Não, e acima delas está a própria regulamentação da província. Então você tem a regulamentação da província, aí você tem o sindicato, a ordem, a associação, o que seja, entendeu? Então isso daí, pelo menos não está mudando, né? É difícil. É difícil, sabe por quê? Vamos inverter, eu sou enfermeiro canadense, se eu for para o Brasil eu não posso exercer a profissão, se eu sou um advogado canadense eu não posso exercer, se eu sou um engenheiro formado no Canadá eu não posso exercer no Brasil. E aqui no Canadá tem essa dificuldade, né? Sim. Então a gente pegou um site muito bom, a gente vai colocar o link para vocês darem uma olhada, que é um site que fez uma estatística para newcomers, para pessoas que estão chegando no Canadá do mercado de trabalho canadense. Chama arriving.com. Gostei do nome, né? Muito bom. Se eu soubesse, teria comprado esse endereço antes deles, né? E eles colocaram assim,
quais são as áreas em alta demanda para quem chega no Canadá? Você já acabou de comentar, Caio, a área de Sim. saúde, só que é regulamentado. É. Mas dentro da área de saúde, você pode ter a parte de administrativa. Sim. É. Você pode atuar no setor de saúde, mas na parte administrativa. Você vê, aquilo que a gente já. Há quantos anos que a gente não fala isso? Que se você está numa área regulamentada, e você quer continuar nessa área, vamos supor, e você está vindo para o Canadá estudar alguma coisa, procure empregos relacionados a essa área. Né? Então, se você está na saúde, você procura, vamos supor, de repente, um trabalho de entrada na parte administrativa. Né? Então, assim, você tentar, e daí aos poucos você veja qual que é Faz um network. faz network, a regulamentação, tudo, e daí, né, com o tempo. A gente já viu isso acontecer. Quando a gente morava em Vancouver, isso já faz, acho que pelo menos uns 5 anos. Os nossos pais eles faziam compra no Independent, naquele supermercado, né? E tinha um casal de brasileiros lá que eles trabalhavam de caixa lá e eles eram fisioterapeutas no Brasil. E enquanto eles estavam trabalhando no supermercado, eles estavam ao mesmo tempo fazendo a validação, toda essa questão dos cursos para se tornar fisioterapeuta. Aí eu lembro que uma das últimas vezes que eles conversaram, eles estavam felizes porque eles conseguiram finalizar e eles iam poder começar a exercer e se tornar fisioterapeuta aqui. Eu não lembro assim exatamente, mas tá nessa área de saúde. Isso é um excelente exemplo. Né? Eles já foram para um emprego de entrada para pagar as contas, né? E daí foram atrás da regulamentação da profissão quando eles já estavam aqui no Canadá. Já estavam aqui. Até o meu filho torceu o pé semana passada, a gente foi no hospital. A primeira pessoa que a gente falou é da área administrativa, que faz a seleção. A gente passou por uma segunda que também é da área administrativa, não tem nada a ver com saúde. Só a terceira pessoa do raio-x já era um técnico da parte de raio-x. Aí veio o médico que é regulamentado. Ou seja, eu acho que a minha esposa falou com 4 pessoas, 2 da área administrativa. Ou às vezes pode ser até ajudante, né? Alguma coisa auxiliar. Às vezes você precisa ter um curso, mas você não precisa ter um determinado nível. Então, assim, o pessoal da área de saúde tem diversos caminhos para você ir, né? Agora uma área que a gente vê pouco brasileiro querendo ir, mas paga bem. Às vezes o brasileiro fala, eu não vou para essa área porque paga... porque eu não quero trabalhar com esse tipo de trabalho, mas paga bem, paga melhor que a sua profissão de faculdade aí no Brasil. A área de manufatura. A área de manufatura também está em alta em praticamente o Canadá inteiro, né? E aí inclui desde o processamento, a parte de agrícola, a parte química, a parte farmacêutica, indústria plástica, a parte de carnes. Como que traduziria, cara? A indústria... Indústria de carnes. Estranho, né? Não deu para traduzir. A gente tá, né? Wood, a parte de madeira. Marcenaria? Não é marcenaria. Como é que é o nome daquele seriado Netflix? É Timber? Timber, Que é muito bom. É sobre essa questão da indústria da madeira aqui em British Columbia. E assim, você vê que realmente precisa de muita gente. Não é tão simples. E o cara tinha dificuldade de contratar pessoas no seriado, né? Porque era um lugar meio afastado e exigia determinados skills, né? Você lembra quando teve aquela menina que ela era soldadora e ela inclusive arrumou, enquanto trabalhava para ele, ela ganhava bem, ela conseguiu um outro emprego. E eu falei assim, cara, é difícil você encontrar soldador. E a gente sempre falou assim, soldador é uma das profissões mais, né, tá em demanda no Canadá. Eu lembro desse episódio. Eu vou dar um spoiler, vou estragar um pouco do episódio. Ela tava soldando, não era um barco para poder transportar madeira pelo oceano? Ela tava soldando para fazer como se fosse uma boia para um deck, né? Porque ele viu que só dava para transportar madeira pelo mar. Não dava para trazer pela terra. Ia demorar muito. Porque a ponte tinha quebrado. Esse seriado é muito bom. Como que chama, Caio? Timber, né? Timber. Se digitar no Netflix... É Big Timber ou Timber só? Alguma coisa assim. Mas excelente. Aí você vê como que eles estão precisando de profissionais nessa área. Então, parte de manufatura paga bem e falta pessoas. Principalmente no interior do Canadá. E olha só, o setor de manufatura tinha, no ano passado, no segundo trimestre do ano passado... 65 mil vagas em aberto. Pelo menos 2 vieram do seriado do Netflix. Vieram. Pelo menos 2 dessas 65 mil estavam naquela empresa do seriado. Outra área, Caio, é a sua área aqui. A minha área, minha ex-área. Você começou, quando você era um garotão, você começou nessa área. Então, a área de TI. Não, o que eu ia falar, não sabe por que eu estava na minha cabeça? É que eu falei assim, esse é um exemplo, que nem eu
eu nunca tive uma educação formal na área de TI. Mas eu comecei a programar quando eu estava no ensino médio. Então, eu sempre me dei bem com programação, tudo. Tinha emprego no Brasil. Quando eu cheguei aqui também, consegui emprego e migrei como programador através do programa provincial. Ou seja, eu era um perfil que na época eu não conseguiria ter migrado através do trabalhador qualificado. Mesmo que eu era qualificado. Você não Mas eu não conseguia tinha qualificar. o nível educacional. Eu tinha inglês, eu era jovem, a gente veio, né, jovem pro Canadá, tinha 25 anos, estava aqui, área de TI com mais de 10 anos de experiência, eu substituía professores na faculdade lá para dar aula para professores que eram formados na UBC. Então assim, eu tinha o skill, mas eu não tinha formação acadêmica. Eu consegui migrar, só que o Canadá precisava mais a cara da área de TI. Eles não precisavam de mim. E eu consegui migrar, trabalhador qualificado. Eu só consegui migrar porque eu consegui uma oferta de emprego aqui. Mas se eu estivesse no Brasil ou se eu quisesse aplicar, eu não conseguiria por causa que eu não tinha uma educação formal. Aí você já vê uma injustiça. E a gente na época, Já percebia a gente já isso. percebia, a gente conhecia, a gente via, sabe, pessoa assim com 45 anos de idade, que a pessoa já estava pensando em se aposentar e a pessoa conseguia migrar. E eu, né, jovem, com sangue nos olhos, numa área em demanda, não conseguia. Né? É o assunto desse podcast. Né? É disso que a gente está falando, dessa possível mudança nesses critérios. Né? Outro setor é o setor de serviços. Né? Aí tem desde a parte financeira, RH, em inglês é HR, em português é RH, é fácil de guardar. Né? RH, a parte de marketing, vendas, hotelaria, contabilidade, todo esse setor também é um setor que sempre vai estar em alta. Se eles começarem a segmentar a profissão, eles podem chamar, sempre estão precisando de profissionais do setor de serviços. Pessoal da área de contabilidade, né? Sem contar também turismo, hotelaria também. Né? Então assim, vamos ver. Mas essas áreas sempre existem. Aí que tá. Quando você... lembra que, 8 anos atrás... Antes do Express Entry, trabalhador qualificado, tinha lista de profissão. Né? Um ano teve 25 listas, uma lista com 25 profissões, no outro ano 50 profissões. Então o trabalhador qualificado ele foi reduzido só pessoas que estavam naquela lista. Não é uma novidade isso, né? Não é uma novidade. É que hoje em dia não é mais papel, hoje em dia é eletrônico. É mais fácil, não é rápido. mais fácil? Naquela época era papel. E desde aquela época, se você for pegar a lista de profissões daquela época, girava em torno disso. Era saúde, TI, contabilidade... Engenharias, managers financeiros, pessoal de finanças, e ficava em torno disso. Até hoje é assim. Até hoje. Você vê que a imigração, ela não mudou, né? Agora, talvez, vamos ver, eles vão conseguir dar uma filtrada melhor nisso. Mas sempre assim, né? A imigração, ela flutua, né? Abre bastante, aí depois dá uma filtrada. Abre e filtra, né? Foi o que a gente observou nos últimos 15 anos, né? A gente tá voltando a 2013 agora. Você tem que fazer o assessment, né? Você tem que ver, funcionou a forma que a gente fez ou não? E demora às vezes, né? Às vezes. Você precisa de anos chamando, vendo o resultado dos imigrantes, entendeu? E falar assim, como é que a gente pode melhorar? Se bem que a gente já tinha identificado que isso precisava ser feito há muitos anos atrás, quando a gente gravou esses vídeos, falou assim, né? Assistam, depois do podcast, assistam o vídeo anterior, esse podcast, e no final do vídeo o Caio colocou os trechos de a gente prevendo isso daí, esse retorno, né? Um ciclo, né? Porque, inclusive, o início do trecho era ele falando assim, eu falando assim, eu e o Guilherme, a gente sempre tenta, a gente fica pensando o que pode vir de mudança. É um exercício que a gente faz. E daí a gente falou assim, a forma que a gente vê é que isso pode acontecer. É que nem jogo de xadrez. O nosso amigo Flávio, quando ele tá jogando xadrez com você, ele já vê 20 jogadas na frente. Você não acha que é importante isso? É importante, você tem que ver, Ele faz a abertura do xadrez e depois disso ele consegue ver 20 jogadas na frente. A gente não tá falando que você precisa tentar ver o que vai... Será que... O que vai estar na migração daqui a uns anos, quando você pensa... Porque é difícil, a imigração é dinâmica. Você não vai conseguir traçar um plano que você vai falar assim, a imigração vai estar assim lá na frente, então eu preciso fazer isso aqui. Sabe, o que você tem que entender é o que chama de big picture, né? A imigração cada vez mais ela vai estar selecionando. O ideal é que você venha, vamos supor que você está vindo, você venha estudar algo que esteja na área em demanda.
controle seus custos, o governo dá prioridade para quem já está no Canadá, sempre foi assim e sempre vai ser, entendeu? É você entender a lógica e você, né, tá atualizada com isso que está acontecendo. Para não deixar de última hora, falar assim, nossa, eu não vi que isso estava acontecendo, sabe? Se manter informado. E tem coisas que não mudam. Não existem leis imutáveis da imigração. Você acha que vai chegar um dia e falar assim, a imigração fala, você quer saber? Não precisa mais de idioma. Não precisa. Língua do P, língua já é o suficiente. Não, não vai acontecer. Não, o inglês ou o francês, né, sempre vai estar aí. Sempre vai ser acho que uma das coisas que você... E também a parte financeira. Você economizar, sabe? Quanto mais dinheiro você tiver no Plano Canadá, mais fácil, mais opções você vai ter, né? Ó, você que está gostando desse podcast, se inscreva agora em planocanadá.com. A gente só manda e-mail interessante. A gente não manda spam. A gente só manda e-mail interessante. Se inscreve agora em planocanadá.com. Entra para o nosso Telegram. Está na descrição do vídeo que você vai receber só notificação interessante disso tudo que está acontecendo na imigração canadense, no mercado de trabalho aqui do Canadá. Caio, vamos aqui para alguns dados. E tem mais um setor que eles colocaram aqui no site. Construção. Ó, a gente está em Alberta. Ó, a gente deu um rolê aí, que a gente recebeu a visita do nosso querido amigo Leonardo, e a gente deu um rolê por a região inteira de Calgary. A quantidade de construção que a gente viu. Impressionante, né? Sim, isso. Aí que tá, essa parte de construção. E tem muita profissão dessa área de construção que é regulamentada. Entendeu? Não sei se é um ajudante, alguma coisa assim, mas tem muita coisa e tá em demanda. Emprego que não falta nessa área. E a gente foi dar uma volta esses dias, esses bairros novos que estão entrando aqui, né? Você vê trator pra tudo quanto é lado, mudando... Poeira pra todo lado. Poeira pra tudo quanto é lado e, sabe, levantando, sabe, bairros e bairros novos. Sabe que eu gostei de dar um rolê com o Leonardo? Que ele obedece às leis de trânsito. Ele a velocidade é 100 por hora, ele vai a 99 por hora. Super cauteloso. Super cauteloso. Então, um abraço pro Leonardo. O Leonardo, nesse momento que a gente tá gravando o vídeo, ele está atravessando a fronteira de Alberta pra British Columbia. Ele tá voltando. Agora o quê? Ele já saiu de Calgary, ele deve estar passando por Banff agora. Acho que ele vai parar em Banff. Lake Louise, ele deve estar lá tomando um café. Ele falou que vai tirar umas fotos em Banff e depois ele vai pegar aquele... Sabe que a gente tem um vídeo que já tá quase 50 mil views, que é a nossa mudança pra cá. Sim. Sabe aquele trecho bonito? Ele vai pegar aquela estrada. Aquele trecho é muito bonito. É que não dá view. Aquele trecho, eu tenho ele gravado todo na câmera. Assim, tudo, assim. Dá pra você só ficar vendo paisagem, assim. Coloca uma música assim, meio, sabe, de relaxing. Joga no canal de cortes. O pessoal vai ficar tomando cerveja e assistindo. Né? Joga no canal de cortes. Verdade, a gente pode jogar. Eu vou dar uma olhada nisso. Então, o Leonardo falou que vai avisar quando eu chegar em Vancouver, ou seja, daqui umas 15 horas. Não, ele vai parar no meio do caminho. Sim, porque ele veio chutado pra cá visitar a gente. Ele veio num chute só. Ele saiu de Vancouver de manhã e chegou aqui à noite. Legal. Leonardo. Pô, que legal. Né? Então, vamos falar, pra gente já assim, fechar esse assunto de mercado de trabalho. Qual é a província que as pessoas mais vão e que é a economia mais forte, que tem indústria, tem tudo, é completa, uma economia completa. Vamos falar sobre Ontário? Vamos, Guilherme. Ontário, metade dos imigrantes vão para Ontário. Metade. E 90% vai para um cantinho Só de Ontário. Canto, sabe por quê? Porque bate um solzinho lá. É o lugar mais quentinho de Ontário, que é a perninha assim do sul de Ontário. Tá todo mundo naquele canto assim, perto dos Estados Unidos. Né? É impressionante como atrai essa região. Assim, não é dá para entender. A economia mais forte do Canadá é Ontário, né? A região de Toronto tem muito emprego, muito serviço, a parte de indústria, que a gente tá falando de pessoal de manufatura, construção, tudo. O Ontário, né, você não tem problema de conseguir emprego lá. Né? Tudo que eu compro no supermercado, sabe, o rótulo tá lá, Ontário. Eu sempre fico chateado que eu quero ver Alberta, né? Não tem nada de Alberta. Só carne. Só carne. Sempre quando é made in Canada, assim, a maior parte vai ser Ontário. Sabão, pasta de dente. Tudo. Nescau. Não tem Nescau, não tem. Mas se tivesse, seria feito em Ontário. Seria feito, E olha só, Ontário é uma indústria completa, né? Então, assim, se a gente repetir o que a gente já falou, a parte, assim, só passando por cima, né? Quais são as indústrias que mais contratam em Ontário? A parte de serviço, que a gente já comentou, a parte de manufatura, a parte de indústria,
Agricultura, 25% da agricultura canadense vem de O Ontário. legal de Ontário é isso, tem de tudo. Porque às vezes tem província, mais forte nisso, mais forte aquilo. Ontário, assim, a área que você tiver, Ontário tem. Né? Ó, mineração tem em Ontário, eu não sabia. Eu achava que mineração era mais aqui pro nosso lado. Tem também mineração em Ontário. Ó, ouro, prata, bronze, zinco. Zinco dá pra comer, cara? É bom pra saúde? Zinco? Bom pra saúde. É bom, né? É bom pra saúde. Cobalto é bom? Não, cobalto não é bom, não. E minerais não metálicos. Não metálicos. O Flávio, nosso amigo, não ia gostar. Eu sabia que você ia O nosso amigo não ia gostar de minerais não metálicos, porque ele é fã do Metallica. Ele é fã do Metallica. E sabe o que mais me impressiona do Flávio? Ele gosta de todos os discos do Metallica. É impossível isso. Pessoal, vocês que gostam do Metallica, não todos os discos são bons. Não são. Agora voltando Acabou à indústria... no load, acabou no load. Acabou no load. Então, agora voltando à indústria aqui de Ontário, né? E também tem a parte de madeira. De madeira também, Mas se eu não me engano, o BC é a parte mais forte de madeira. BC, é BC, né? Eu acho que é. E quais são as regiões que mais precisam, que mais contratam em Ontário? A Grande Toronto, que eles chamam de GTA, que é o nosso jogo favorito, mas não tem nada a ver, né? É a Grande Toronto, que é a principal cidade, a maior cidade do Canadá. Aí tem a Capital Federal. É uma pegadinha, né? A Capital Federal do Canadá é Ottawa. É Ottawa. Que fica em Ontário. Daí você tem Brantford, uma cidade que inclusive a gente já fez um vídeo. A cidade ela tinha mais emprego do que gente. Lembra? A gente gravou um vídeo. Baseado na Câmara de Comércio de Brantford. Eles disseram isso e a gente gravou o vídeo. Não foi clickbait não, viu? Aí você tem Hamilton e Waterloo. Então assim, é uma região... O problema da região de Toronto é que é muito caro o custo de vida. Né? Não é novidade para quem acompanha a gente. O problema é o custo de vida. Então, às vezes, você vem fazer um college e tudo, você tem que ficar atento se você vai para a região de Toronto. Porque o custo de vida é alto. E assim, bem alto. Se você fosse para essa região, seria para Kitchener? Ou seria para London? Provavelmente London. London é. Mas não tá tão mais barato. Não. Hamilton ainda tá muito próximo de Toronto. Não, eu não iria para essa... Pessoal, a gente teve essa opção. Quando a gente tava pensando em sair de Vancouver, a gente considerou diversas cidades no interior a gente não considerou Kitchener, Waterloo, talvez London, Windsor, a gente chegou a dar uma pesquisada, mas... Mas para quem quer buscar por emprego, entrar no mercado de trabalho canadense, é a melhor região do Canadá. É uma região excelente, sabe? Depende de você é jovem e tal, não sei o que, você vai para London, Brantford, alguma coisa assim, você não se importa de reduzir o custo, sabe? Dividir apartamento, sabe? O seu foco vai ser na faculdade, no emprego e depois... Aí tudo bem, entendeu? Você fala assim, não penso em comprar casa agora, vamos supor, você não tem nem família ainda, aí eu acho que compensa. Eu vou andar de metrô com um fone noise cancellation. Eu acho que tem um momento pra tudo, sabe? Tem, assim, o perfil, sabe? Então, assim, mas assim, esse alerta tem que fazer. Toronto é caro, entendeu? É difícil você chegar aqui, se você já chega com família, tudo, você vai pro college, você pensar se você não tem uma reserva financeira muito boa que você já vai trazer do Brasil, mas muito, porque Toronto é caro comprar casa, entendeu? Então, assim, dificilmente você vai conseguir, né, a tão curto prazo comprar uma casa. A gente falou de Toronto, agora vamos falar do segundo destino. Esse segundo destino o pessoal vai porque é bonito e dizem que é o melhor clima do Canadá. Sim. Eu acho que deve ser o melhor clima do Canadá. Eu acho que é o melhor clima do Canadá. E é bonito. É bonito, muito bonito. A gente tá falando da província de British Columbia, onde a gente morou. O Caio morou por 17 anos, eu morei por 16 anos. É bonito, sim. É lindo. E o clima é tranquilo, né? Tranquilinho o clima, né? Ainda mais Vitória, você pega Vitória, tá tranquilo. Pô, eu quando morava em Vancouver, eu já saí de shorts no inverno. Sabe aqueles dias de inverno que a temperatura sobe? Dá pra eu sair de shorts. Congelou a perna. Depois da gente ter passado esse inverno aqui, a temperatura em Vancouver é super Se eu voltasse pra Vancouver, eu nadaria no mar no inverno. Não. Aí eu já dei uma exagerada. Né? Não nadaria. Não. E olha só, Vancouver bate também, olha só, segunda principal destino de imigrante. A indústria de serviços, que a gente já comentou. A parte de manufatura, mineração e gás natural. Também é uma... Às vezes o pessoal fala, gás natural é só Alberta. Não. British Columbia também British Columbia também. Porque o gás, ele atravessa a fronteira. O gás, ele não sabe que tem uma fronteira, não é verdade? Ele atravessa, né?
a parte de agricultura e aqui, ó, Alberta não tem isso. Aquacultura. Aquacultura. Aqui não tem aquacultura. E tá vendo? E a parte de madeira, né? Tá vendo? Olha só. BC é um dos os maiores exportadores do mundo de madeira. Então, assim, e das cidades de BC? Aí você tem, que eles chamam de Lower Mainland, você tem Vancouver. Vancouver pega tudo, essas, Burnaby, Surrey, Abbotsford, Langley, tem toda essa região. Você tem a região de Vitória, que fica na ilha de Vancouver, que é a capital da província, e você tem o interior, lá em Okanagan, que é a região de Kelowna. Para mim, hoje em dia, só a região de Kelowna eu iria. E mesmo assim não é uma região tão barata. Mesmo assim não é uma região barata. Assim, Vancouver e a grande Vancouver, não, de forma alguma. Mas se eu for fazer uma faculdade, eu sou um jovenzão, vou andar de metrô, fone de ouvido, noise cancellation, até dá Vancouver. Eu vou dividir o apartamento. Mas é bem caro. Vou dar festa no apartamento. Divide bastante o apartamento. A gente vai dar festa. Eu quero dividir para dar festa no apartamento. Agora, assim, a gente tem visto, assim, e recentemente também, inclusive conversando até com o Leonardo ficou aqui por uns dias, né? Conversando, eles, né, moram lá, o Leonardo, o Rafael também, o irmão dele. Eles estão contando, Vancouver tá inviável. Sabe o que o Leonardo falou? Ele falou assim, tem um monte de gente pagando 2 mil por mês de aluguel. E aí esse pessoal que fala, não é tão caro Vancouver, eu tô pagando 2 mil. Só que ele falou assim, se eu sair desse apartamento, o próximo vai ser 3 mil. Assim, ele tá arredondando, não é um dado. Sim, Ele falou assim, se eu sair eu vou pagar muito mais. Porque subiu muito o preço em Vancouver. E o que aconteceu nos últimos anos? O pessoal espantou e foi para essa região de Coquitlam, Port Coquitlam, Langley, Abbotsford. E aí sobe o preço lá também, né? Não são regiões boas. Se você tá em Langley, Abbotsford, alguma coisa assim, nessa região, você já não tá mais em Vancouver. Você já não tá mais no feeling de Vancouver. Você tá num... E pra você ir pra Vancouver, assim, é um trânsito absurdo. Assim, já não... né? Porque a gente pensou nisso por anos. A gente falou assim, não, se for pra ir pra Langley, a gente vai pra Alberta, pro Okanagan, né? Toma coragem e sai, né? De Langley e vai pra Alberta. Né? A gente, isso daí já pensou muito sobre isso nos últimos, assim, 10 anos. Agora, pra fechar, sabe qual que é a província? Não é a província mais cara, mas é uma província que o clima é mais frio. Sabe qual é a província com os melhores salários do Canadá? Ó. É aqui, onde a gente está. A gente está na província com os melhores salários do Canadá. A gente está na província de Alberta. Deixa eu pegar a caneta aqui. O legal de Alberta, o atraente de Alberta é o salário alto, economia forte e custo de vida baixo. Né? E frio extremo. Aí você tem o frio. Tem bastante frio. Tem que comprar jaquetinha. Sobra frio aqui. Tem que comprar jaquetinha. tem que comprar jaquetinha. Tudo, né? Eu acho, sinceramente, que o que mais espanta as pessoas em Alberta é o frio. Porque de resto... A infraestrutura aqui, em termos de casa e bairro, é muito melhor que Vancouver. Porque você tira os bairros milionários de Vancouver. Tira o West Vancouver, aquele canto de North Vancouver. Tira esses bairros. O que sobra de Vancouver, os bairros aqui, é muito melhor. A gente deu um rolê com o Leonardo, né? Ele viu, né? A qualidade das casas, a qualidade dos bairros. Tem estradinha de bicicleta no meio das casas. Tem laguinho, tem praia artificial. A gente vai gravar mais vídeos. Ó, 2 vídeos atrás a gente foi numa praia artificial aqui, né? Cara, Vancouver não tem isso. Não. Assim, você vê assim, a cidade, se você for pegar a cidade, infraestrutura, não tem comparação, sabe? Assim... Os bairros, não tem. Como que é? Só gosta de Vancouver quem só morou em Vancouver. Essa que é a verdade. E olha só, tem os melhores salários. A gente não vai ficar lendo salário por salário, mas assim, só para vocês terem uma ideia, o pessoal da área de TI, dependendo da área, vamos pegar aqui, ó, desenvolvedor, Caio. Vamos pegar programador. Sim, aqui, ó, o primeiro, né? 48 dólares por hora. Para entrada. Pô, eu trabalharia 1 hora por dia só. 1 hora.
você trabalha só uma semana e descansa 3, né? Aí você perde os clientes, Aí né? você tem mídia interativa, programadores, $39 por hora. São salários excelentes, né? São salários muito bons. Ilustradores, designer gráfico também, 28 por hora. Técnicos, 36 por hora. Parte de engineering inspectors, 38 por hora. Isso, só que assim, aí vai, né? Quanto mais experiência, Quanto mais você vai... empresas. E aqui em Alberta é um mercado muito forte, a área de TI. Daí você tem a parte de manufatura. Carpenters. Tradução para português. Carpinteiro. Carpinteiro. Não, tem uma outra tradução, não tem? Não, vamos ficar com Vamos carpinteiro. ficar tudo bem. 27 por hora. Contractors supervise heavy equipment, ou seja, operadores de equipamentos pesados de 37 a 40 por hora. Sabe? É aí que a gente entra nesse negócio. Tem profissões técnicas que a pessoa ganha tão bem ou mais do que pessoas que têm, né, MBA, né, sabe, níveis educacionais altos, né? Essa que é o negócio, que é o problema da imigração, né? Ó, então a gente passou isso daí, a gente vai colocar os links para isso. Ainda dá tempo de a gente responder alguma pergunta do vídeo passado, Caio? Você quer A gente responder? respondeu já por cima do pessoal que estava preocupado. Que foi o principal, né? Eu acho que já tá bom, né? Eu acho que a gente, qualquer coisa, deixe perguntas e a gente traz no próximo podcast. Se for algo ideia. específico, alguma profissão específica, no próximo podcast a gente vai pegar as perguntas que vocês colocarem e a gente responde no próximo podcast. Então tá combinado. Combinado? Obrigado por assistir o nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever no planocanadá.com e seguir a gente no Telegram. E a gente se vê no próximo vídeo. Você se esqueceu de uma coisa nesse podcast. Eu não falei nada, pessoal. Eu fiquei quieto, não falei nada. O Guilherme esqueceu de algo muito importante nesse podcast. Tem tempo pra eu lembrar? Tem. Deixa eu lembrar. O que eu esqueci? É algum aniversário de alguém? Não. Não é aniversário de ninguém? Não. Você não perguntou do tempo no início do podcast. Então vamos fechar? Já deve ter gente que colocou o comentário já falando assim, ó, o Guilherme esqueceu de perguntar do tempo. É verdade, eu esqueci do tempo. E o melhor tempo do ano... Ó, a gente esperou 10 meses por essa pergunta agora. O Caio, tá 20 graus agora, o sol lá fora. eu lembrei. Como que tá o tempo em Calgary, Caio? O tempo tá excelente, Guilherme. Tá muito bom. Depois de 6 meses tá excelente? Depois É isso que de você tá 6 me meses, dizendo? tá excelente, sol, short e camiseta só. Não tá muito quente, porque também eu não gosto de tempo muito quente. Tá uma temperatura super agradável. E esse tempo vai ficar bom até quando? Vai até setembro, outubro. Setembro. Posso manter shorts como Eu não sei nem padrão? porque você tá de blusa. Você me mandou... o Caio me mandou colocar essa blusa, porque o nosso pai descobriu essa blusa. Eu falei assim, grava o podcast pra a gente registrar o nosso E ele antigo falou, site. ele pediu. Eu falei assim, mostra no podcast. Então tá mostrado, Tá hein? aí, ó. Tá mostrado, mas eu tô quente, tô suando já. Tá suando. Então é isso. Então, muito obrigado. Excelente domingo pra todos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.